Deus por esse tempo, né? E eu queria agradecer a cada um, vocês, como são importantes cada um dos Jovens da Verdade e como a missão Jovens da Verdade abençoou minha vida, né? Eu me acheguei aos Jovens da Verdade nos anos 70 e foi uma grande bênção. Naquela época eu estava trabalhando na Varig e eu tinha um bom rendimento. E os amigos se chegavam para mim na minha vida mais por interesse de dinheiro do que qualquer outra coisa. E eu estava me perdendo no sentido, eu cresci na igreja, né? Meus pais são cristãos, cristãos autênticos, e, e nesse tempo que nós passamos de pandemia, do ano passado para cá, o mês que vem já vamos completar um ano, 12 meses que estamos nessa situação, e é um momento de crise, e no momento de crise a gente espera o sobrenatural de Deus, né? A gente sempre espera o sobrenatural de Deus, e sempre o sobrenatural de Deus acontece. Aconteceu na minha vida quando, lá nos anos 70, eu encontrei os Jovens da Verdade, e eu tinha conhecimento da palavra de Deus, mas aquilo era só letra. E nos Jovens da Verdade eu tive uma experiência sincera com o Espírito Santo, que me revelou muitas coisas da palavra de Deus. Eu sou tão grato a Deus pelos Jovens da Verdade, pela vida de cada um e por ter feito parte de viagens missionárias. Eu fiz 2 viagens missionárias, né? Depois eu entrei para a faculdade teológica, que o meu chamado foi confirmado nos Jovens da Verdade, num culto da fogueira, e daí eu procurei ir para o seminário, fiz o seminário teológico lá na Nestor Pestana. Depois o Jaziel entrou também, né? Eu estou um ano acima do Jaziel no tempo de seminário, e, e eu quero dizer assim que o toque do Espírito Santo e a bênção de ter vocês na minha vida foi algo assim marcante, me abençoou, né? Depois eu tive a oportunidade de casar com a Hermínia, né? Conhecer a Hermínia. Ela já era dos Jovens da Verdade, ela fazia parte lá, né? E nós nos encontramos foi no da UMP, né? União de Mocidade Presbiteriana Independente, num retiro que foi feito para a eleição de uma nova diretoria. E ali nós começamos, e nós sempre estivemos perto dos Jovens da Verdade até que nós mudamos para Curitiba, isso em 92, e viemos para cá. E aí nós perdemos o contato por causa da distância. E Deus tem algo sempre gostoso para a gente. O meu filho, que voltou para os Jovens da Verdade, ele foi convidado pela Raquel para pintar uns quadros nos eventos que tinha. E daí ele encontrou Jaziel, falou quem eu era, né, a Hermínia, e aí nós tivemos esse contato que eu agradeço muito, e o suporte que nós tivemos uns para com os outros nesse ano de pandemia, nesse momento de crise. Eu queria colocar o texto que eu quero meditar, eu quero colocar 5 pontos nesse texto, mas antes eu quero comentar algumas coisas antes de entrar nesses 5 pontos. Josué, no capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 15. Josué, no capítulo 5, do versículo 10, fala assim a palavra do Senhor, olha. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto na terra. Nesse mesmo dia que comeram os pães sem fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram
do que foi colhido da terra de Canaã. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia uma espada nas mãos. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. O interessante nesse texto, que eu queria colocar uma coisa antes de colocar os pontos, é o seguinte: normalmente nós queremos que Deus tome o nosso lado, né? Aqui era um príncipe do exército do Deus Altíssimo. E Josué pergunta para ele: Escuta, de que lado você está? Você está do meu lado ou você está do lado dos nossos adversários? E a resposta, para mim, é surpreendente. A resposta deveria ser assim: não, eu sou do seu lado. Mas a resposta que me surpreende, ele falou assim: olha, eu não sou nem do seu lado, nem do outro lado. E isso me leva a crer de como nós nos dividimos entre nós e eles, principalmente no momento que nós estamos de tantas políticas, de tantas situações de dividir, sabe, essas divisões que acontecem. Eu não quero entrar nesse sentido da política, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos que estar perto de Deus e não ver as pessoas como inimigos, como adversários, se bem que aquele momento, naquele contexto, era um contexto de crise. No capítulo 1 de Josué, Deus fala para Josué: Josué, Moisés morreu, agora é com você. Então, imagine só um momento de crise. Moisés conduz o povo para possuir a terra prometida. Moisés leva aquele povo murmurento, né, que murmuravam sempre. E nesse momento de entrar na terra prometida, Moisés morre e Deus chega para Josué e fala assim: Josué, agora é com você. Eu acho que é um momento de crise na vida de Josué. Não sei se você entende assim, como nós entendemos o momento de crise que nós vivemos. Mas nos momentos de crise são as melhores oportunidades para nós confiarmos em Deus e nos prostrarmos. Os 5 pontos que eu vou colocar aqui, eu acho que vai nos ajudar em momentos de crise, buscar ao Senhor. E não procurar divisão, não falar assim: é a esquerda contra a direita, é rico contra pobre, sabe, ideologia dos gêneros, estas coisas que estão acontecendo, porque nós temos que estar do lado de Deus, e não é nem do lado da esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo no sentido, mas é estar buscando a presença de Deus, estar cheios do Espírito Santo, ter discernimento espiritual, né? Quando Josué pergunta: escuta, você que está com essa espada na mão, você está do nosso lado ou você está do lado do nosso inimigo? Muitas vezes nós achamos que temos que lutar contra a esquerda, ou contra a direita, ou contra alguém. Gente, a vontade de Deus não Deus não tem inimigos. Quem acha que tem inimigos de Deus está totalmente enganado, porque a vontade de Deus, como diz, né, o apóstolo, é que todos se salvem, que todos tenham uma experiência de arrependimento dos seus pecados e encontrem salvação, né? Então,
nós temos que ter a ideia de estar sempre perto de Deus e anunciar as boas notícias de salvação que se revela no amor de Deus por nossas vidas. Eu agradeço a Deus porque um dia essa mensagem chegou ao meu coração e eu pude entender o amor de Deus e o amor que Deus tem por toda a humanidade. E Deus não faz distinção ou acepção de pessoas, como diz na Bíblia, né? Acepção ou distinção, diferença, né? Sabe por quê, gente? Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. E quem criou as pessoas diferentes, quem criou as diversidades, foi Deus. Nós é que queremos que as pessoas sejam aquilo que nós idealizamos ou aquilo que nós queremos que elas sejam. Mas Deus, ela quer realmente um coração contrito, um coração arrependido, um coração que se volte para Ele, né? No texto aqui, o primeiro ponto no capítulo 10, eu vou entrar nos pontos agora. O primeiro ponto, gente, é que nós precisamos aprender a ter comunhão, é o versículo 10. É a celebração da Páscoa, é poder estar em comunhão com Deus, mas para ter comunhão com Deus, nós precisamos de estar de comunhão com os nossos irmãos. Pode ser presencial ou pode ser através do Zoom aqui que nós temos feito. Eles celebraram, olha aqui, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14. Por sinal, hoje é dia 14, né? Mas celebraram a Páscoa no meio do mês, no dia 14, né? E essa comunhão, nunca esquecer de que nós precisamos, para ter comunhão com Deus, nós temos duas dimensões, a vertical, que é direto com Deus, mas nós temos a horizontal, e isso forma uma cruz. A horizontal eu toco o meu irmão, né? A horizontal eu estou perto daqueles que me abençoam e está perto daqueles que eu posso abençoar também. A nossa comunhão deve ser de bênção, de uns para com os outros. Tanto eu tenho que receber de Deus bênção para ser abençoador, como eu preciso receber de Deus a bênção dos irmãos, porque Ele abençoa os meus irmãos. E nesse contexto eu quero dizer como vocês têm sido bênção na minha vida, na vida da Hermínia, e eu quero agradecer muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Esta celebração, né, estes domingos que nós temos nos reunido agora, tem sido grande bênção de Deus, de nós mantermos comunhão, e principalmente comunhão através do Espírito Santo de Deus, por causa do grande amor que foi revelado na cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram perdoados, os nossos nomes foram escritos no livro da vida, o Espírito Santo vem e nos marca como propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um selo de garantia. Efésios, né, fala que o Espírito Santo nos sela como propriedade exclusiva de Deus. Nós somos exclusivos de Deus, mas nós não somos exclusivos para nos isolarmos, é para celebrarmos, para termos esta alegria. E era momento de crise, era um momento onde Josué tinha que avançar sobre Jericó, era um momento onde ia ter uma guerra. E nesse momento que nós passamos por pandemia, foi um momento que nós tivemos tanto comunhão com Deus, vertical, que vem do alto, que vem do Espírito Santo, como nós temos essa comunhão com vocês, com os irmãos, e isso é muito, muito importante. No versículo 11, fala que eles comeram do fruto da terra. Nós temos que aproveitar o melhor desta terra, porque foi Deus que nos deu essa terra para desfrutarmos as coisas que Deus nos deu. Fala no versículo 11, lá no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermentos e cereais tostados. Nós precisamos aproveitar aquilo que Deus nos dá. Não é a quantidade,
mais qualidade, qualidade daquilo que Deus te deu. Olha, Deus promete que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas, e essas outras coisas estão dentro do contexto que fala isso, que é o pão para comermos, a água para bebermos e a roupa para vestirmos. Aposto que nenhum de nós aqui andou nu hoje, não faltou água para nós bebermos e não faltou o pão para nós comermos. Mas esse desfrutar é ter gratidão. Eu lembro sempre a palavra do Valtinho, que fala assim, olha, vamos ser gratos, né? Ter gratidão a Deus. Saber desfrutar é ser grato por aquilo que Deus está nos dando hoje. Não é viver o dia de ontem e não ficar nem ansioso pelo dia de amanhã, mas viver bem o hoje, desfrutar, sabe, da presença daqueles que estão conosco, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos filhos, né, os nossos netinhos, saber desfrutar, ter gratidão para desfrutar, para ter um culto de celebração a Deus. Como é bom você aproveitar esta amizade quando nós estamos nesse momento de comunhão aqui, né? É um momento que nós podemos agradecer a Deus e desfrutar deste momento, e viver, e desfrutar, gente, é agradecer a Deus pela casa que nós temos, pelo colchão que nós dormimos, pela proteção que Deus nos dá, dos livramentos que nós nem sabemos que Deus nos livrou, mas Ele nos livrou, né? É ter esse contentamento que a gente tem que ter, porque quando nós temos gratidão, gratidão é uma das chaves das pessoas bem-sucedidas. As pessoas gratas, elas não têm tempo de falar mal dos outros, elas não têm tempo de ficar fofocando, elas não têm tempo de ficar tristes, porque elas são gratas. E a outra coisa que gratidão faz é que nos dá sempre alegria. Ser grato é estar sempre alegres. Quando fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Se nós somos gratos com aquilo que Deus está nos dando hoje e vivermos bem o dia de hoje, nós vamos viver felizes. Então, saber desfrutar. No versículo 11 lá, fala assim, e eles comeram do fruto da terra. No seu dia a dia, desfrute mesmo aquilo que Deus está te dando. Porque Deus sempre te dá o melhor no dia de hoje, né? O dia de amanhã pertence a Deus, o dia de ontem já foi, não pertence a você, pertence a Deus também, mas o dia de hoje, Deus te dá para você desfrutar. Lembre-se que hoje foi o dia que Deus fez para que nele nos alegremos. Para que nele nos alegremos. E para isso nós precisamos aproveitar aquilo que Deus nos deu hoje. Não é aquilo que Deus vai nos dar amanhã, não é aquilo que Deus nos deu ontem, é aquilo que Deus está nos dando hoje. O próximo, gente, é sempre saber iniciar uma nova etapa. No versículo 12, fala, olha só o que o versículo 12 fala. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Gente, eles estavam acostumados todos os dias, não precisavam plantar, não precisavam cuidar da terra, não precisavam, sabe, molhar a terra. Toda manhã o maná descia. Mas assim que eles tomaram posse de entrar na terra e comeram do fruto da terra, o maná cessou. E às vezes, na nossa vida, uma nova etapa começa e nós precisamos saber que aquele momento cessou e começar um novo momento. Nós começamos esse novo momento, dentro do contexto que eu estou falando, o ano passado. E o que nós estamos fazendo para discernir, para ter conhecimento, para começar uma nova etapa?
O que você está pensando de fazer nesse novo momento onde nós estamos limitados, né, na comunhão presencial, né? O que você está pensando? Você está pensando em estudar? Você está pensando como evangelizar? Você está pensando como ser bênção? Qual é a nova etapa que você está pensando? Porque uma coisa nós sabemos, e todos nós sabemos, nunca mais vai voltar aquilo que era antes de 16 de março de 2020. O maná que nós tínhamos até aquele momento cessou. Nós precisamos saber iniciar uma nova etapa na nossa vida. Saber agradecer a Deus pela etapa que se acabou, que se findou, celebrar aquilo que Deus fez até aquele momento e falar: Senhor, e agora? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja do meu coração? O que o Senhor deseja da minha casa, da minha família? O que o Senhor quer fazer com a minha vida? É saber quando o maná cessa, né? Quando uma etapa se encerra, nós temos que ter discernimento e saber, e agora, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Né? Ah, outra coisa, é sempre adorar. No versículo 14, fala assim, ele respondeu, isso o príncipe, né? Não sou nenhuma coisa nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? A nossa adoração, no momento que começa uma nova etapa, nós começamos uma nova etapa com a visão de adoração, de adorar a Deus, de honrar a Deus, de respeitar ao Senhor, de declarar: Senhor, é o teu reino, é a tua vontade, não é a minha vontade, não é o meu reino, mas é o teu reino. E por isso eu quero te adorar com a minha vida. É sempre aprender a adorar a Deus, adorar na beleza da sua santidade, adorar porque Ele nos ama de uma maneira incondicional. A nossa adoração a Deus é porque Ele nos aceita como nós somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar no estado que chegamos. Ele quer sempre que nós possamos estar separados para Ele, separados sempre, e aí a gente vai entrar no último ponto em si, que é tirar as sandálias dos pés, é tirar as nossas. Esse é o quinto ponto, estar sempre nos purificando. Quando quando o príncipe de Deus fala assim: tire as sandálias dos teus pés, gente, temos que entender isso daqui. Nós temos que nos humilhar diante das mãos de Deus, temos que purificar dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas vidas. É sempre bom nós andarmos em santificação, andar em santificação, separados para Deus. Não é nos separarmos do mundo, não, gente. Muita gente acha que santificação é estar separado, entrar, sabe, num estágio de estar num convento para não pecar contra Deus. Mas vocês sabem, né, que o Egito, né, foi um ponto marcante no povo de Israel. O povo de Israel viveu 400 anos, um pouquinho mais de 400 anos no Egito, e eles assumiram, sabe, impregnou no povo de Israel o Egito. E eles saíram do Egito rapidamente. Então, deixar o Egito foi rápido, mas eles não deixaram o Egito sair de dentro deles.
Nós temos que fazer com que a nossa vida, a influência que este mundo tem, que traz sujeira para os nossos pés, né? E aí eu fico ligando um ponto no outro e a minha mente vai. Quando Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro fala assim, Senhor, então lava-me tudo. Ele falou, não, é só os pés, né? É só o que está contaminado, é só aquilo que precisa de purificação. Nós precisamos entender que a oração sacerdotal fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que todo mal saia da nossa vida, que a gente aprenda a andar em santificação mesmo estando no mundo, não deixando as influências do mundo, não deixando que, sabe, nós nos separemos por ideologia política ou qualquer outra ideologia que acontece, mas é vivermos para a glória de Deus. Então, repassando só rapidamente os 5 pontos. Primeiro, vamos celebrar sempre esta comunhão uns com os outros e com Deus. Vamos aprender a desfrutar o dia de hoje, o melhor desta terra que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos dado hoje. Vamos saber encerrar uma etapa e viver uma nova etapa, um novo momento, discernir esse tempo e falar assim, oh, e agora? Né? Todos nós já fomos jovens. Aliás, eu sempre falo aqui que nós somos jovens que deu certo. Né? Se nós chegamos até aqui, todos nós somos jovens, todos nós temos um espírito jovem, mas é importante saber que nós já passamos a nossa adolescência, a nossa juventude, hoje nós somos mais maduros, e essa é uma nova etapa que nós temos que viver, aprender as nossas limitações, a nossa mente quer fazer coisa que o nosso corpo não dá, né? Domingo passado, só dando um testemunho, eu fui pegar lá uma onda, né? Tinha formado um banco de areia, quando chegou no banco de areia, a onda embolou e me jogou direto de... Aqui, ó, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Jogou para aquele banco de areia, eu sangrei um monte e tal. Por quê? Porque eu não sou mais jovem, não, assim, nesse sentido. Mas dá para aproveitar a onda, assim, não tem problema, não. Mas nós temos que saber das nossas limitações e saber começar uma nova etapa, encerrar uma etapa e iniciar uma outra. Sempre adorar e sempre andar em purificação, né? Celebre a Páscoa, desfrute da terra, saiba que uma etapa nova começa, saiba que adorar é a nossa missão, né? Perguntaram para Jesus, Jesus, o que é fazer a obra do Pai? Ele falou, é que creiam em mim. Né? E nós todos cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E sempre estar disposto a confessar os nossos pecados, a tirar as nossas impurezas, tirar a sandália dos pés com humildade, com gratidão e pedir sempre que Deus nos abençoe. Que Deus possa abençoar o nosso coração. Queria orar agora e aí a gente abre para a gente conversar sobre isso que a gente colocou. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos Jovens da Verdade. Senhor, obrigado pelo nosso chamado, ministério. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar perto do Senhor e quando estamos perto do Senhor, não precisamos estar tomando posição nem de direita, nem de esquerda, nem de programas partidários, mas nós podemos ser como príncipe do Senhor para abençoar a terra e que nós possamos fazer isso. Pai, eu oro ainda pela vida do Eli, pela vida da Iriane, pela vida dos nossos irmãos que estão passando por luta, como a Valma, que está com suspeita de Covid. Eu quero te agradecer pelo livramento que o Senhor deu para o Paulo Paraguaçu, pelo Maurão, pela vida, Senhor, dos pastores que o Senhor quis levar. Nós sabemos que tudo está no centro da tua vontade. O Senhor não perdeu o controle, o Senhor está no controle absolutamente de todas as coisas. E nós queremos
com as nossas vidas, ser verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Podem abrir o microfone e vamos bater papo agora.